Deus, Ele não desiste de nós, amados. Deus, Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou. Porém o Espírito Santo, Ele é tão simples e tão sensível, tão educado, que Ele é alguém também que não insiste em nossas vidas. Se nós prestarmos atenção, a palavra vai mostrar que há personalidades diferentes nas pessoas da Trindade. Nós vamos perceber que a personalidade do Pai é uma, a personalidade do Filho é outra, e a personalidade do Espírito Santo é outra. No domingo passado nós falamos a respeito da plenitude da bênção, e nós percebemos a diferença que há nas três pessoas da Trindade, na plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. Falamos a respeito disso, mas hoje nós vamos focar um pouco mais na pessoa do Espírito Santo. Nós vamos perceber que há algo especial e único que pertence ao Espírito Santo, que é atribuído a Ele, que Ele lhe é próprio como Deus e como o Espírito Santo. Peguei. É a hora quando você acerta e pega a muriçoca, não é? Estava aqui assim, acertei ela. E amados, o Espírito Santo, a Bíblia nos mostra que ele é alguém que ele precisa ser quase que conquistado. Se nós percebemos os conselhos que nós temos na palavra, ela diz para nós não apagarmos o Espírito Santo, não entristecemos o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós darmos lugar a Ele. Ela diz para você, olha, não se embriague com vinho, não se embriague com o vinho do mundo, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mostra como que você tivesse que dar lugar, permitir espaço para que esse Espírito Santo possa vir sobre a tua vida de uma maneira que ele vai ganhando espaço, ele vai subindo ali a quantidade talvez, ou a presença, de tal forma que você vai se tornando cheio daquilo. Nós podemos fazer traçar um paralelo, uma ilustração com a visão de Ezequiel acerca do rio das águas, né? O rio do Espírito, onde as águas elas estão, primeiro no tornozelo, depois no joelho, no lombo, daqui a pouco vai tomando conta, até que quando nós percebemos que, na verdade, o profeta ele tem a visão dele andando, né? Os 500 côvados em direção para que 1000 côvados, né? Em direção para que ele fosse a lugares mais profundos. Mas chega uma hora que ele já não anda mais. Então é as águas que agora o levam e o direcionam, amém? Mas houve essa intenção, esse avançar aos lugares, às profundidades. João 6, versículo 66, assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quem aqui quer andar com Deus? Quem quer ter uma vida na presença do Senhor? Uma jornada que você chegue no final da tua caminhada e você fala, eu andei com Deus, combati o bom combate. Vocês têm esse desejo? Então hoje o que você vai aprender é algo fundamental para que isso aconteça de forma plena, real, seja a tua realidade. Você precisa aprender a ouvir o Senhor, a ouvir a voz do Espírito, porque Ele fala através do Espírito. É necessário. E Ele fala muitas vezes de uma maneira simples, sutil, outras um pouco mais poderosa, mas a verdade é que nós precisamos aprender a ouvir. Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:19 também diz assim, não apaguem o Espírito. Eu quero que você comece a perceber como a Bíblia traz figuras e aponta para o Espírito Santo como uma pessoa mais sensível. Amém? O Espírito Santo ele é alguém que se entristece. O Espírito Santo é aquele que a palavra diz que ele tem ciúmes de nós. É o Espírito que tem ciúmes. É como se ele dissesse, pai, você deu um filho, filho, você veio, você morreu, pagou todo o preço na cruz, agora eles foram comprados, porque é isso que diz o texto. Eles foram comprados, mas eles ainda rejeitam a tua presença. E ele tem ciúmes daquilo que ocupa um espaço que é dele. Ele tem ciúmes daquilo que atrapalha ele a estar pleno na sua vida. Ele se entristece com aquilo é desagradável para ele. Nós vamos prestar atenção, ele aparece numa referência na figura, quando ele vem sobre Jesus como uma pomba. Bem?
E a pomba é um animal que ela se afugenta muito facilmente. O Iguinho é engraçado na praia, porque quando ele vai na praia, meu filho mais novo, 5 anos, ele consegue passar quase 1 hora correndo atrás da pomba. Eu não sei como ele faz isso, que energia debaixo do sol. Mas ele gosta, ele vai correndo, a pomba voa para lá, ele corre para lá, a pomba voa para cá, a pomba voa para cá, ele corre para lá. Eu acho aquilo engraçado. Mas você vê como aquele animal ele é sensível, ele se afugenta, ele não se deixa. Enfim, é isso, essa pessoa do Espírito Santo, essas características nós precisamos compreender, porque ele é assim. Nós temos o Espírito Santo, ele nos cela. Nós precisamos permitir com que ele tenha o acesso, amados, ao seu interior, ao seu coração, com que ele possa ganhar espaço, com que você o conquiste, para que ele venha cada vez mais sobre você e em você, e vá ganhando os espaços da sua vida. Eu quero ler um texto para vocês, está lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9. Nós vamos ver ali uma passagem de um profeta poderoso na palavra, uma referência da unção profética, um homem que na verdade era muito valente. Naquele tempo as pessoas inclusive o temiam, porque além dele ser poderoso na palavra, de ser um profeta de Deus, ele era bom com a espada também, e as pessoas às vezes tinham medo de tudo que ele fosse fazer. Isso é o profeta Elias. Ele conseguia intimidar o próprio rei, e ele vai lá, ele desafia o rei, porque o rei agora Acabe estava adorando a Baal, e ele desafia os profetas de Baal, e sozinho, tem que ter muito peito para fazer isso. E ele chega ali, e aí ele invoca o Senhor, e enquanto os profetas de Baal estão se mutilando para que a presença de Deus venha, a presença de Baal venha de alguma forma, e possa fazer algum tipo de sinal, porque havia uma guerra de altares ali, de quem realmente seria Deus. E aí os profetas de Baal estão lá se mutilando, e ele tira sarro dos caras o tempo todo, e depois ele chama o Senhor, pede para Deus que mostre que só o Senhor é Deus. E o Senhor ele vem com fogo do alto sobre aquele holocausto. Ele queima de uma maneira tão poderosa que, se você depois, posso até ler o texto aqui, está aqui anotado também. O fogo vem, consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, consome o pó que tinha ali. Depois dá uma lambida ainda e leva a água que tinha ficado na valeta. De uma maneira poderosa Deus veio com fogo ali. Foi algo extraordinário o que aconteceu. Mas agora Jezabel começa a persegui-lo, e ele foge. Os anjos vêm, dão a ele alimento para que ele tenha força para percorrer uma caminhada. Ele vai e se enfia numa caverna. E esse é Elias aqui agora no versículo 9. E ele entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aí, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: saia para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava ao Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma mansa e delicada voz. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o rosto em sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. Amados, como eu já disse, o profeta Elias, ele era um homem cheio da presença de Deus, amém? Ele sabia reconhecer a voz do Senhor como poucos. Lá em Tiago capítulo 5, 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e choveu, e deu chuva, e a terra
produziu o seu fruto. Lá em 1 Reis 18, 37, clamou por fogo do céu e o fogo desceu. Vou ler o texto que eu tinha mencionado para vocês. Responde-me, Senhor, para que agora esse povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vem do todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por fim, Elias é um homem que não conheceu a morte, amados. Ele foi arrebatado. Olha o fim da vida desse homem. 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias e Eliseu, pede-me, e Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedistes. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando alguém te falar que Elias subiu num carro de fogo, você fala: não foi no carro de fogo, meu amigo, foi no redemoinho. O carro de fogo separou Elias de Eliseu, amém? Mas foi o redemoinho que levou ele para cima. Glória a Deus, amados. Agora, vocês conseguem prestar atenção nos detalhes desse texto? Vocês conseguem enxergar a pessoa do Espírito Santo ali? Estou falando tudo isso a respeito de Elias para você entender que nós estamos falando do homem de Deus cheio da presença. Quando ele vai para a caverna, qual que é a primeira palavra de Deus? Quando a palavra de Deus vem para ele, o que ela diz? A palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aí, Elias? Não foi essa a pergunta? E qual foi a resposta que ele deu? Algumas justificativas, na verdade. Ele falou: sou muito zeloso pelo Senhor, e o teu povo abandonou a tua aliança. Israel deixou a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só ficou eu. Me sinto só. Era verdade isso? Se a gente continuar lendo o texto, o que Deus vai falar para Elias? Elias, você não está só. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 que eu os preservei para mim. Deus sempre tem o seu remanescente. Saiba disso, amados. Normalmente não é a maioria, normalmente não são as multidões, porque estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação. E larga é a porta, largo é o caminho que leva à perdição, amém? Muitos entrarão por ela e poucos entrarão pela estreita. Mas Deus, ele mantém o seu remanescente fiel. Ele fala: Elias, você não está sozinho, cara. Mas é o que ele está colocando aqui como uma justificativa. Eu estou mostrando isso e afirmando isso, por quê? Porque tudo acontece, Deus fala para ele sair para fora, ele sai para fora. Meu irmão, se tu está numa caverna e Deus fala para você sair para fora, e na sequência disso começa um baita do vendaval que as pedras estão voando, você faz o quê? Fala: é Deus, meu amigo, vou lá para fora, amém? Mas passa o vento, e Deus falou para você sair, porque ele vai estar lá, e vem o que depois? Um terremoto. Falou: meu irmão, não sair no vento, velho. Se eu não sair no terremoto, essa caverna vai cair na minha cabeça. Mas ele continuou lá. Presta atenção no texto, do que o texto diz. Depois veio o que? Veio o fogo ele já conhecia. Ele sabia que Deus se manifestava com fogo. Ele acabou de testemunhar algo glorioso, amém? Mas ele só vem quando ele escuta uma voz suave. Se você ler comigo lá, diz que ele agora envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora. Mas Deus já tinha falado para ele lá atrás, para ele sair. E quando ele sai, o que Deus fala para ele? O que você faz aí, Elias? E qual que é a resposta de Elias? É diferente da primeira? As mesmas justificativas, não foi? Amados, eu sei que eu não sou 1% do que Elias foi, mas eu consigo discernir o que aconteceu aqui. O Espírito não insiste.
Se você continuar lendo o texto, faça isso na tua casa. Você vai ver que o que aconteceu com Elias ali mais ou menos é que ele cumpriu um aviso prévio. Porque Deus dá para ele as últimas recomendações. Você fala, prepara alguém no teu lugar, unge Eliseu. Você vai ungir agora um rei sobre a Síria e vai ungir Jeú sobre Israel. Jeú é o cara que vai lá e passa a Jezabel para trás, na verdade dá ela para os cachorros comer. Jeú é o cara que mata a Jezabel. Quando você tem um problema com Jezabel, você tem que entender quem era Jeú. Amém? Ele não brincava em serviço. Ele não ficava conversando muito. Jezabel está lá em cima, chama ele para subir para conversar. Ele falou, se tem alguém aí que quer servir Israel, joga essa mulher daí de cima. Ele não vai nem bater papo. Amém? E aí eles jogam Jezabel de cima lá, ela cai no chão, os cachorros vêm. Enfim, uma passagem violenta. Mas foi isso. Com Jezabel não dá para ter discussão. Amém, amados? Você tem que ser como Jeú. Estão comigo? Glória a Deus. Agora o que a gente percebe que aconteceu? Elias foi um homem poderoso, fez muita coisa. Mas agora, de repente, parece que faltou essa sensibilidade, esse discernimento daquilo que Deus estava querendo dele. Porque quando Deus chega para ele e fala, o que você faz aí? Já mostra que ele está no lugar errado. Não é o lugar para você estar, não é onde eu te quero. Eu quero você num outro lugar, eu quero um outro posicionamento. Você precisa entender o que eu estou falando com você. Sai para fora. E ali, enfim, uma certa insistência. E ele vem e fala de novo, o que você faz aí? Só que na sequência ele não vai insistir. Ele já fala, agora você vai para tal lugar, unge tal e tal rei, e unge Elias no seu lugar, Eliseu no seu lugar. E é o que acontece. Um profeta como Elias, um homem cheio da presença de Deus, viveu tudo isso que nós testemunhamos aqui agora. Amém, amados? Foi arrebatado, é claro, mas dá para perceber que tinha mais alguma coisa para ele fazer. Alguma coisa foi interrompida. Agora, eu falo, meu Deus, se Elias era homem como nós, viveu tudo aquilo que viveu, o que será de nós? Porque eu creio que a gente não tem a contemplação da presença de Deus, ou a meditação nas coisas do Senhor como Elias tinha, mas nem 5% do que ele fazia. Hoje há muitas vozes, há muito barulho, e deixa eu te alertar, você precisa ouvir a voz do Senhor para cumprir a tua chamada. Você tem que tomar cuidado com essas muitas vozes no seu ouvido, com tantas opiniões, com tantas questões, com tanta coisa para se falar, enquanto você só cabe a você ouvir uma voz, que é a voz do Senhor, que é a voz do Espírito de Deus, que é aquilo que Ele quer para a sua vida, é essa que você tem que ouvir. Hoje, amados, até para pastorear a igreja não está muito fácil, porque eu tenho um pastor, amados, o que meu pastor falou, acabou para mim, não questiono, até quando ele não fala, para mim já é uma resposta. Às vezes eu mando mensagem, ele não responde, eu falo, na dúvida não, e já não faço. Mas as pessoas, elas, além de ouvir o pastor, elas ouvem mais uns 500 caras na internet, e aí a visão, mais a visão vai dar divisão, tua cabeça fica assim, cara, confusa. Você tem que tomar cuidado com isso. Não falo que você não pode assistir vários, mas toma cuidado, seleciona, procura assistir pessoas que têm a mesma visão. Isso pode de alguma forma te poluir, acaba sendo tantas vozes na tua mente, tantas vozes para você, que daqui a pouco você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E a vida vai te surpreender com situações, os ventos vão vir de forma contrária, a terra vai se abalar debaixo dos seus pés como um terremoto. Tem hora que você não vai saber muito o que fazer, você vai precisar ter esse discernimento de ouvir a voz do Senhor, de saber quando é Deus e quem está em Deus, para poder te orientar e falar contigo. O que a gente precisa entender hoje aqui? Estou terminando a introdução, amém, amados? O propósito do Criador com a sua criação foi o relacionamento. Deus quer ter relacionamento, sempre foi isso. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam aonde? Na presença de Deus, no Éden. Amém? Vivendo como quem vive eternamente, não havia morte. Adão era eterno. E o que interrompeu isso? O pecado. Trouxe uma separação. Então aquele que tinha uma comunhão com Deus todos os dias, ao fim da tarde, agora já não podia mais estar naquela presença. E é algo tão sério, porque isso está na humanidade até hoje. Até hoje, não falo só do pecado, eu falo da reação de Adão. Porque Adão, depois que o pecado entrou, é como todos nós, o pecado entrou, a gente nasce com o pecado. Amém?
Quando o pecado está no homem, ele ouve a presença do Senhor. O que Adão fez? Quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim, ele correu e se escondeu. Os homens fazem isso até hoje. Parece que eles têm medo de ouvir a voz do Senhor, medo de se relacionar com Deus. E quando percebe a presença de Deus, quando percebe algo da santidade do Senhor, às vezes você não consegue nem explicar o porquê, mas você corre para se esconder, como alguém que é de alguma forma opresso por algum tipo de acusação, opresso por alguma coisa que te afasta. Essa separação entre Deus e você e o Criador, amados. Ele criou o homem e a mulher para se relacionar com Ele. Deus colocou no ser humano o Espírito, para que o homem fosse um ser espiritual, com capacidade de se relacionar espiritualmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Percebe que ele fala inteiramente, todas as partes. Ele diz assim: que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, ele mostra aqui do que eu e você somos compostos, amém? Deus nos fez para esse relacionamento. Aqui eu vou usar agora um exemplo que eu gosto muito, uso muito, talvez, mas para quem não viu é muito interessante para trazer entendimento. O Senhor nos fez de três partes, assim como Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu e você somos compostos, né? A tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando Deus ele está criando, lá em Gênesis 1, se você prestar atenção ali, ele faz algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, ele vai criar a relva e as árvores frutíferas. Ele dá uma ordem para a terra, depois ele lá e confere. Ele fala: terra, povoe-se de relvas, árvores frutíferas, cujo seu fruto dê a sua semente. E quando ele vai povoar, criar os peixes, as aves, ele dá uma ordem para a água. E ele diz: água, povoe-se de peixes, seres viventes. E assim foi. E Deus viu que ficou bom. Amém? Isso nos ensina algo interessante, porque quando ele chega em Gênesis 1, 26, ele diz: agora façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amados, se você tira uma planta da terra, o que vai acontecer com ela? Ela morre, né? A não ser que você possa plantar ela em outro lugar, ela até aguenta ali um tempinho se você replantar ela. Mas se ela continuar fora da terra, distante da sua origem, onde ela tem tudo aquilo que ela precisa, nutrientes, sais minerais, umidade, se ela não voltar para lá, ela vai morrer. Assim acontece com o peixe. Você tira o peixe da água, ele não morre instantaneamente, não é verdade? Você pode até botar ele na água de novo, ele vai viver. Mas se ele ficar fora da água, ele também morre, não consegue nem respirar. Assim é um homem e a sua origem. Você foi feito em Deus. Amém, amados? Se você está em Deus, você tem tudo que você precisa para viver e viver eternamente. Uma vez que você não está em Deus, você até vive por um tempo, assim como um peixe um tempo fora da água, ou uma planta um tempo fora da terra. Você pode viver aí 80, 90 anos com saúde, mas você foi chamado para a eternidade. E para estar na eternidade você precisa de Deus. Amém? O que aconteceu? O pecado entrou. E qual é a consequência do pecado? A morte. Quem morreu? O espírito. A carne, ela até permanece um tempo, mas o espírito, que é espírito e vida, no momento do pecado, a morte é instantânea. Amém? Então o que aconteceu com o homem? Ele tem ali a sua alma vivente, ele tem a sua carne vivente, mas o espírito, por causa do pecado, está morto. Por isso que Jesus, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Esse é um novo nascimento. Quando Deus ele faz o quê? Toda aquela separação que era o pecado, Jesus agora que vive sem pecado, e o seu sangue, já que a morte é a consequência, já que o pecado a consequência era uma morte, Jesus morre para pagar o preço dessa morte. E aí ele pega todas as escritas de dívida, todas as ordenanças ali do pecado, e ele prega elas na cruz, anulando essa sentença de morte. E agora todos aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais acusação. Amém, amados? Podemos viver.
E o que Ele faz conosco? A partir do momento que Ele remove tudo aquilo que te separava de Deus, daquele que te dá vida, Ele pode te ligar novamente em Deus. E no momento que você é ligado novamente em Deus, você é selado com o Espírito Santo. Então o teu Espírito, ele revive, é o poder da ressurreição. Esse é o novo nascimento, esse é o novo homem que nasce segundo a glória de Deus, amém, amados? Por isso que nós falamos de velho homem e novo homem. Por quê? Porque o Espírito estava morto com o velho homem, o pecado estava anulando aquele velho homem. A partir do momento que Jesus, ele morre no meu e no teu lugar, você já não deve morte para mais ninguém, e a vida vem sobre você, você é conectado, então vem o Espírito de vida, ele te enche, e você começa a ter vida, e vida em abundância, aleluia. Aplauda Jesus, é para Jesus. Vamos fazer direito. Por que você precisa entender isso, amados? Porque quem agora está aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala conosco, é Ele que revela todas as coisas para nós. Romanos 8,16 diz assim. Tem dois textos que vocês têm que guardar hoje aqui. Um deles é esse, amém, amados? Daqui a pouco a gente chega no segundo. Mas um deles é esse aqui. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque as coisas que Deus fala conosco, Ele fala no Espírito. Eu posso ficar 6 horas aqui pregando para vocês um monte de coisa, amém? E o que vai ficar é aquilo que o Espírito falou naquele momento, naquele instante. Então o Espírito, ele vai falar no teu espírito, é diferente. Pode até entrar pelos teus ouvidos, que é a tua carne, pode até passear no teu intelecto, que é até a tua alma, mas quando isso chega no teu coração, quando chega no seu interior, que é o Espírito, isso muda tudo, amém? É onde você recebe um poder de vida. Então quem nos ensina, quem fala ao nosso coração é o Espírito. Por isso que a gente tem que poder ouvir a voz do Espírito. É por isso que é importante aprender a discernir a voz do Espírito. Está desligado esse ar? Estou vendo a galera se abanando tudo aí. Está sinistro, né? Está calor, né, minha querida? Poxa, o que aconteceu? Dá uma checada aí. Eu estou suando aqui também. Efésios 1, versículo 17 diz assim: peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento dele. O Espírito de Deus, amados, ele traz ao nosso espírito as coisas de Deus. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele vai falar conosco e vai construir uma história em você, vai te construir como um novo homem, uma nova mulher, a partir das coisas do Espírito. Jesus é aquele que abriu o caminho e o ministério da reconciliação. E Ele mesmo disse: eu vou, mas não vou deixar vocês só. Vocês serão revestidos com o poder do alto. E Ele fala até para os discípulos que a verdadeira conversão, fala, quando o Espírito vir, vocês vão se converter. Porque eles tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da manifestação do Messias, que era Jesus. Mas essa fé se tornou poderosa a partir do momento que o Espírito veio. Então esses homens já não eram mais os mesmos. Pedro, que dava tanta orelhada caminhando com Jesus, agora se torna um líder intrépido. Os homens que viam Pedro falar reconheciam, falaram: poxa, parece que é aquele mesmo homem que era inculto, como que ele fala com autoridade agora? Porque o Espírito Santo na minha, na tua vida, é aquele que faz toda a diferença, amém, amados? E agora o segundo versículo que eu quero que vocês gravem hoje aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois quem dentre os homens conhecem as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está? O que Deus está falando conosco aqui agora? Quem sabe de tudo aquilo que passa na tua cabeça, no teu interior? Senão você mesmo. Quando a Bíblia fala em algumas passagens no Antigo Testamento, ou como nessa aqui também, do interior do homem, às vezes ela chama de coração, porque eles tentam explicar, porque na verdade a tradução é o lugar mais interior do homem, o lugar mais dentro do homem. Então ele está falando daquilo que te é íntimo, as sensações íntimas, os pensamentos íntimos, as reações, ou seja, todas as intenções, aquilo que Deus sonda no íntimo do homem, só Deus pode sondar, mas aquilo que às vezes você não consegue nem falar para tua esposa, aquilo que talvez eu falo da esposa porque é o relacionamento mais íntimo.
que toda pessoa tem, amém, amados? O relacionamento mais íntimo que você vai ter é com o teu marido, com a tua esposa. É isso. Ah, mas e o filho? O filho tem o cordão umbilical. O relacionamento da mulher com o filho é maravilhoso, é lindo, mas ele é decrescente. O filho nasce dentro de você, daqui a pouco ele já sai de você, e aí corta o cordão umbilical. Ele vai se tornar cada vez mais independente, até a hora que ele vai crescer. Ele vai se tornar, ele ou ela, né? Vão se tornar uma só carne com uma outra pessoa. E pode ter certeza, na hora que aparecer uma bonitinha ou um bonitão, ele vai embora e não vai ficar chorando para sair da tua casa. Amém? E quem que vai ficar? Vai ficar a tua amada, vai ficar o teu amado, amém? Vocês vão ser uma só carne para toda a vida, até que a morte vos separe. Amém? Então esse é um relacionamento mais íntimo. Mas ainda assim tem coisas, você consegue falar tudo para tua esposa? Por mais sincero que você seja. Deixa eu dar um conselho, não fala também não, porque se você falar, você vai arrumar um problema. Amém? Você tem que ser sincero e transparente, mas fala tudo. Se você falar tudo que você pensa, você vai arrumar um problema para a cabeça. De manhã, você acorda, ela tá com o cabelo assim. Você vai falar, amor, vai pentear o cabelo? Estou falando na tua casa, que na minha nunca acontece isso. Ela já acorda assim, o cabelo já é uma coisa sedosa. Eu já olho e falo, uau. Amém? Mas na tua casa deve acontecer isso aí, não sei. Aí você vai falar que você levou um susto. Fala, meu Deus, o que é isso? Você não vai fazer isso. Fala, que linda que você está. Não é? Isso é saudável. Amém? Só que o que está lá dentro, na verdade, quem sabe? O espírito do homem sabe. Ele sabe às vezes que você se chateou e você se calou. Às vezes que você ficou irritado, mas você ficou quieto para manter a paz. Ele sabe às vezes que você falou mais do que devia, manteve aquilo, mas ainda assim se arrependeu. Ele sabe. Ele sabe do que te alegrou, do que te entristeceu. Ele sabe dos pensamentos. Ou seja, quem sabe isso? O teu próprio espírito, amém? Ele está dizendo que dentre os homens, quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Agora olha que linda a sequência do texto. Ele diz da mesma forma: ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Igreja, você percebe o que Deus fez? Ele entregou, Ele derramou sobre a minha e sobre a tua vida aquilo que era mais precioso para Ele e íntimo, aquilo que Ele é próprio, nas intenções mais únicas do Senhor e desconhecidas, nos é dado através do Espírito Santo de Deus. Aqui eu consigo entender o porquê que o Pai diz que se alguém blasfemar contra o Pai, vai ser perdoado. Pai segura a bronca, não dá nada. Se alguém blasfemar contra o Filho, e meu irmão, blasfemar contra Jesus, o cara tem que se esforçar. Porque alguém que abriu mão da sua glória, veio habitar entre nós como homem. Ele entrou pela porta, ele entrou pelo ventre de uma virgem, mas habitou entre nós como homem, 100% homem. Andou no nosso meio, suportou as nossas mazelas, nos amou de uma maneira extraordinária, e ainda assim foi rejeitado, foi negado. Porque quando tiveram a oportunidade de libertar Jesus, disseram, solta-nos a Barrabás, crucificam. E aí humilharam, cuspiram, bateram, fizeram com que ele sangrasse até a morte, penduraram no madeiro, humilharam ele. A Bíblia ainda diz que ele suportou tamanha humilhação devido à alegria que lhe era proposta. A alegria proposta a ele era você aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, a sua vida sendo transformada por ele. Amados, Jesus fez tudo isso. E o Pai ainda diz assim: se alguém ainda blasfemar contra o Filho, ele será perdoado. Mas contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Porque eu estou te entregando aquilo que é mais doce em mim, estou te entregando aquilo que é mais sensível, eu estou te entregando aquilo que é desconhecido de qualquer um. Por isso que a Bíblia fala dos mistérios. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que não conheces. É porque Ele vai entregar coisas para você que a mais ninguém foi dado, mais ninguém conhece. Aquilo que é só dEle, aquilo que é íntimo dEle, Ele escolheu derramar em nossos corações. Ele escolheu colocar em mim e você, que somos um vaso de barro. O barro fala da nossa fragilidade, da nossa humanidade. Nós somos errados, nós erramos, nós falhamos, nós somos falhos, amém, amados? Mas o Senhor colocou dentro de nós esse tesouro precioso,
precioso, que a tudo excede, amados, todo conhecimento, sabedoria da criação do universo é colocado como numa centelha dentro de um homem pecador, porque o sangue de Jesus nos purifica naquela cruz, e o próprio Deus se derrama sobre nós. Em Efésios 2 diz que esse mistério ficou oculto nas eras passadas, mas agora está sendo a nós revelado. Deus vivendo em nós. Agora, se tudo isso nos foi dado e a gente não aprender a dar lugar a esse Espírito, a ouvir a voz do Espírito, Deus revelou a nós por meio do Espírito todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. O que você precisa? Você que tem o Espírito Santo, você tem acesso a tudo. Seja cheio dele. Não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Antes enchei-vos do Espírito. Antes enchei-vos de Deus. A partir do momento que você vai sendo cheio dele, você começa a receber os atributos do próprio Deus, e ele é aquele que te santifica. Daqui a pouco, amados, você já não é mais o mesmo. Você não se reconhece, o teu gosto muda, o jeito de falar muda, o que alegra o teu coração muda. Mas esse é o começo, ele tem mais. Você vai crescer de glória em glória, a uma glória cada vez maior. Ainda que o homem exterior esteja a se desgastar, o interior está sendo renovado a uma glória cada vez maior. Ei, deseje a presença de Deus, tenha sede dela, tenha fome dela, queira cada vez mais essa presença e essa glória. Nós temos um caminho de vida. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra numa pessoa, tudo aquilo que tinha morte, ele vai trazendo vida. Tudo aquilo que era maléfico, danoso, venenoso, ele vai tentando remover. Ele vai trabalhando como um jardineiro, arrancando ervas daninhas. Quem já leu o livro A Cabana, a Saraiu? É o trabalhar dele. Ele vai tirando aquilo que na verdade é maligno, aquilo que entorpece, de uma maneira sutil. Se você deixar ele trabalhar, tudo aquilo que te descaracterizou como filho, como filha, ele vai. E é um trabalhar lindo, amados. Ninguém faz o que o Espírito faz. Ninguém pode fazer o que o Espírito faz. Mas o Senhor Deus, ele é Espírito, e ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque esse corpo ele é corruptível, ele vai ficar, mas o Espírito, uma vez ligado por Deus, ligado a Deus, recebe de Deus a própria eternidade. Então você agora que vive e tem a vida do Espírito, você vive nessa terra como um forasteiro, como um peregrino, porque a tua pátria celestial é aquela que dá vida no teu espírito. Há coisas que você não consegue nem dizer. Quando você ora em línguas, tua mente está infrutífera, mas seu espírito é edificado. O Espírito Santo, tem hora que ele quer nos ensinar a orar, porque nós não sabemos, e ele fica lá gemendo, com gemidos inexprimíveis, querendo construir em você esse filho, essa filha que ele te chamou para ser, e que você tem tudo aquilo que você precisa agora para ser. Eu quero ainda te dar 2 dicas a respeito de ouvir o Espírito Santo, porque você precisa disso, eu preciso disso. Todo homem e mulher que decide andar com o Senhor precisa, porque ele fala conosco todos os dias. Como eu falei, o Senhor ele nos criou para ter relacionamento. E há esse mau comportamento que entrou no homem desde Adão, de se esconder de Deus. Deus não falou: onde você está, Adão? O que você está fazendo aí? E o Senhor ele vai procurar falar com você todos os dias, mas ele não vai insistir. Vocês estão me entendendo ou não? Ele vai vir, ele vai perceber que você não está nem aí porque ele quer falar, aí ele volta de novo. E aí ele: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. 1 Coríntios 2, lá no versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso que às vezes tem uma dificuldade tremenda para falar das coisas de Deus. E a pessoa, você fala para você, está tão claro, mas a pessoa não entende o que está acontecendo. Amém? Então quem
não tem um espírito, não consegue entender, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você precisa de discernimento e sensibilidade para saber o que é de Deus e o que não é. Amém? E para perceber os comandos de Deus. Deus, às vezes Ele fala comigo de uma maneira tão simples, mas muitas vezes tão direta. Eu já entrei em várias roubadas por não entender. Porque também você vai construindo esse relacionamento. Não é de uma hora para outra que você aprende a ouvir a voz do Senhor. Mas não é alguma coisa tão mística. É simplesmente você começar a se preocupar com isso e dar atenção a esses comandos. E você vai começar a confirmar que é Deus. E eu comecei a perceber isso em coisas simples. Às vezes num lugar que eu tinha que ir, um negócio que eu devia fechar, que eu não devia fechar, coisa que eu falava, poxa, mas parece tão vantajoso. E Deus falava, não é. E se eu teimava e ia e fazia, depois eu me dava mal, arrumava um baita de um problema. Agora quando eu entendia que era Deus, eu falava, meu Deus não está dando paz. E comecei a aprender. Eu percebi que quando eu escutava, dava certo. Quando eu não ouvia, eu dava umas cabeçadas. Teve uma vez que eu arrumei um baita do problema com a pastora de vocês. Porque ela, primeiro que ela fez assim, ela marcou um dentista 7 horas da manhã. Para mim Deus já não está nisso. Porque na boa, acordar 5:30 da manhã para arrumar toda a família, para ir para o dentista 7 horas. Dentista é um negócio que você marca no meio da tarde. Não é verdade? Já fez o que tinha que fazer, você vai para o dentista e depois você vai para casa. Não é isso? Deus está nisso. Amém? Não precisa matar trampo, amém, amados? A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é te dar um caráter, amém, amados? Mas 7 horas da manhã não é hora de dentista. Eu não sei, fui meio contrariado. Eu cheguei lá, entro no salão da dentista, depois já olhei assim, velho. Tinha uns cristal pra lá, umas mandingas pra cá. Aí eu vi aquele negócio, botei o pé no lugar. Na hora que eu botei o pé da calçada pra entrar no negócio, eu já escutei assim, vai embora. Eu escutei desse jeito, sério mesmo. Falou, vai embora. Só que o que eu fiz? Eu dei outro passo e fui embora pra dentro. Em vez de eu voltar para trás, eu fui para dentro do lugar. Eu falei, mas o que é isso? Sei lá, é meu sono. E aí entrei. E a doutora veio, vamos, pastor. Eu falei, não, vai ela. Aí ela foi, passou. Eu sei que depois eu não passei com a mulher, né? Não sei o que eu fiz, que eu dei um jeito, cara. Porque, tipo assim, não sei, eu entrei no lugar, não senti paz. Mas no começo eu falei, cara, eu acho que é minha religiosidade. Porque tinha os cristais, as mandíbulas. Eu falei, mulher é bruxa, mas é dentista. Tudo bem. Eu vim aqui para tirar a cara, não vim pedir oração. Não é verdade? Vim aqui para arrumar o dente, não vim aqui para pedir para ela orar por mim. Então vamos lá. Eu falei, tô meio religioso já. Só tem esse cristal, esse demônio, aquele outro. O cara tem que estar em algum lugar também. E fiquei lá. E aí ela passou na dentista. E aí a mulher veio pra cima de mim. Eu falei, tipo, não vou sair daqui, mulher. Não vou entrar nesse consultório. Eu dei um jeito, fiquei liso na hora. Enfim, veio aquela malandragem antiga, dei um jeito de escapar e fui embora. Não passei. Na hora que entrei no carro, eu falei pra ela, amor, eu não senti paz nenhuma nessa mulher. Aí ela com a boca, ela, como assim? Por que você não me falou? Eu falei, sei lá, meu, você marcou o dentista, vai lá no dentista. Meu, igreja, 3 dias depois, essa mulher me acorda de madrugada, a boca inchada. A mulher deixou a obturação alta. E aí não sei se ela mordia, o que ela fazia, que começou a inflamar a raiz do dente. Porque ela não acertou direito a obturação, ficou alta, ela batia um dente no outro, começou a inflamar aqui. Por que você não falou que Deus falou pra gente ir embora? Ela estava endemoniada. Mas tinha Deus ali falando comigo. Ficou louca da vida, velho. E a partir dali a gente começou a entender muita coisa, não foi verdade? Que a gente começou, eu falei, meu, ela falou, Igor. Não falou assim, ela falou, Igor. Você precisa fazer o que Deus fala para você fazer. Quando Deus falar com você, você tem que dar importância porque Deus está falando. Tadinho. Até hoje ela é brava comigo por causa desse negócio aí. Até hoje ela fica, não acredito, porque, tipo, na boa, não sabia muito bem o que fazer. Eu só não queria passar na mulher. Ela foi e se lascou. A gente tem que ter sensibilidade, amados. Quando você tem sensibilidade, discernimento, você se evita situações que vão te prejudicar, vão fazer você perder tempo. Quer ver uma outra? Às vezes eu aconselho casais que às vezes estão noivos, estão namorando, estão se aproximando, aí tem já as dificuldades.
E aí eles vêm conversar, a gente conversa, a gente ora. E eu falo, meu, posso dizer uma coisa? Do jeito que está aqui, a melhor coisa que vocês fazem é cada um para um lado. Aí depois de acabar a conversa, a pessoa vem para mim e fala, pastor, eu senti uma paz quando você falou para a gente terminar, pastor. Mas foi uma paz tão grande. Estou liberto. Estou liberta, sei lá, ele ou ela. E vou embora. Aí eu fico aliviado, eu falei, era confusão, enfim, alguma coisa aconteceu ali. Aí passa segunda, terça-feira, você abre o Instagram assim do nada e você olha uma foto, os dois, sei lá. Eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu com a paz? Por onde é que foi a paz? A paz perdeu lugar para quem, Jesus amado? Aí largou a paz lá para trás e foi atrás de outra coisa, que tinha que ocupar o espaço da paz. Não sei o que é. E depois lá na frente dá o quê? Dá problema. Casamento é uma coisa, meu irmão, você tem que escolher muito bem. Não é brincadeira. Já vou adiantar para vocês, noivos aqui. Quem quiser correr, corre. Meu intuito aqui no sábado às 6:30 da tarde é separar vocês. Acabar o culto aqui, vou estar com mais 30 solteiros aqui na igreja. Porque eu prefiro 30 solteiros na igreja do que 15 divórcios daqui a alguns anos. Tem que aprender a ouvir a voz, o Espírito ele fala. Eu sei que às vezes é difícil obedecer, mas se ele está falando, obedece, cumpre, você vai colher o melhor. É o próprio Deus falando contigo. Tem que aprender a discernir, a ter essa sensibilidade. Isso vai te abençoar. E Deus ele fala em coisas simples, amados. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Olha que interessante, amados. Não há o som da voz, mas a propagação da voz. É Deus falando. Quando você desenvolve essa intimidade com o Senhor, amados, cai uma folha da árvore, você fala, é Deus, cara. Deus me falou comigo agora. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor, a folha caiu. Não é assim? Quando você está cheio de Deus, você vê um passarinho, Deus falando. Jesus fazia isso. Deus mandava os caras olhar para os pardais, para os corvos, olha para os lírios. Às vezes Deus fala com você nas coisas mais simples do seu dia a dia, e você está ali longe, distante, não dá ouvido à voz do Espírito. Ele vai falar às vezes de uma maneira mansa e tranquila, uma voz calma, mas que você precisa, a verdade, a tua jornada depende disso, discernir essa voz do Senhor Jesus, ter essa sensibilidade do seu Santo Espírito. Esse foi o grande, maior prejuízo, amados, da humanidade com o pecado. Se afastar da onde você ouvia claramente Deus falar. E até hoje essas coisas vão querer te empurrar para um lugar onde você não ouve. Estão me entendendo? Jesus veio para que você possa entrar novamente. E é por isso que Ele insiste, Ele diz, olha, eu vos abri um novo e vivo caminho através do véu, que foi o meu corpo, que foi dado por vocês. Agora tenho a ousadia, a intrepidez de entrar nesse lugar, de desenvolver essa comunhão, desenvolver esse relacionamento com Deus. Com Deus. É o que eu preciso, é o que você precisa, é o que cada um de nós precisamos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. E quem está aqui é o Espírito que Ele nos enviou, o Consolador. Viva no Espírito.